Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. Tortei ou ravioli de abóbora. É isso que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te ensinar todos os detalhes. A massa, o molho, como modelar, cozinhar, servir, enfim. Eu tenho certeza que vai ser sucesso na sua casa. Olha essa textura! Bora conferir a receita? Eu sou a Leodenice Camargo e hoje mais uma receita aqui no Gabo Arde Chef. Bora conferir? Eu começo cozinhando ou assando uma abóbora japonesa. Tá? Eu cortei meia abóbora grande em pedaços. Eu vou utilizar aqui a minha Royal Prestige, que eu não preciso cozinhar com água. Então eu coloco 2 elinhos apenas de água, tá? Que não dá nem 50 ml, olha. E levo essa abóbora para cozinhar na boca do fogão. Caso você não tenha acesso a cozinhar a abóbora dessa forma, eu aconselho que você asse em forno. O que eu vou fazer aqui com 10 minutos no forno vai levar praticamente 1 hora, mas vai dar certo do mesmo jeito. Gabo arde, fazendo parte da vida dos brasileiros sempre. Como eu disse para vocês, aqui na boca do fogão eu consigo assar essa abóbora em 10 minutinhos sem água. Então eu coloco aqui, deixo apitar com a válvula aberta. Quando começar a apitar, eu diminuo o fogo no mínimo, no entrechamas, fecho a válvula da panela e deixo por 10 minutos exatos. E ela vai ficar assim, gente, super macia, assadinha e perfeita. Rica em sabor, sem contaminação de metais. Outra situação. Mas se você não tem acesso, embala a sua abóbora no papel alumínio, leva para assar em forno por cerca de 1 hora ou corta em pedaços, coloca em uma assadeira e leva para assar até ficar macia dessa forma. Eu poderia ter descascado a abóbora antes de levar para cozinhar, mas ela é meio dura, eu acho mais fácil assim, olha, eu asso, depois eu deixo esfriar e daí descasco aqui. Se caso você consiga descascar ela antes, não tem problema, já leva descascado, daí é só amassar. Olha como ela fica suculenta. A outra opção é desse jeito que eu fiz agora, ó, amassar e puxar aqui a abóbora de cima da casca, ó. Daí você dispensa somente a casquinha. Então, o resultado final, gente, é essa abóbora sem casca amassadinha. Dessa forma, nós conseguimos aqui pouca umidade e isso vai ser extremamente importante para rechear a massa. Porque se essa abóbora ficar mole demais, ficar aguada, você cozinhar em água, o recheio mole, ele umedece muito a massa. Então eu preciso dessa mistura aqui o mais seca possível. Se quiser cozinhar em água, a dica que eu dou é levar na panela e mexer bastante até perder umidade, ela depois de amassada já. É claro que não vai ficar rica em sabor como essa aqui. Aqui está perfeito para darmos sequência no recheio. Aqui, depois de amassada, ela rende um total de 450 gramas de abóbora cozida e amassada. Aí eu adiciono 8 gramas de sal, meia colher de sopa rasa. A quantidade vai variar de acordo com a sua abóbora, tá? Pesa antes ali, vai ser mais ou menos 2%. Mas vai dando uma provadinha que dá tudo certo. E vou colocar aqui junto a essa abóbora, para dar um sabor a mais, 70 gramas de queijo parmesão fresco, raladinho na hora, acabei de ralar. Vai dar um charme no sabor, vai dar uma consistência um pouco melhor para trabalhar e fica simplesmente delicioso. Gente, é pouquinho queijo, dá para colocar que vale a pena. Agora é homogeneizar muito bem esses ingredientes. Misturou bem, formou uma pasta grossa, está pronto. Vamos reservar esse recheio e vamos à massa. Para a massa, eu coloco aqui na bancada 180 gramas de farinha de trigo. Coloco também 120 gramas de semolina, poderia ser 300 gramas de trigo no total. Eu tô misturando aqui para ela ficar um pouco mais saborosa, mais al dente, mas é de gosto, dá para fazer só com trigo normal. Coloco aqui uma boa pitada de sal para saborizar, tá? Misturo muito bem esse trigo com o sal.
E agora é só dar ponto nessa massa com ovos. Eu poderia dar ponto somente com gemas, ou com água, ou com ovos, enfim. Eu já dei cursos de massa completos aqui no canal, tá? Hoje eu tô fazendo uma receitinha rápida para ensinar o torteio. Então é ir colocando ovos aos poucos até essa massa se unir, mas é um ponto de massa firme. Não queremos que ela fique muito mole, porque senão vai ter dificuldade para modelar os raviolis posteriormente. Então vai colocando ovos aos poucos, vai juntando, olha. É uma massa pesada, parece que está duro, mas de uma hora para outra ela passa de ponto. Então, se for necessário, põe um pinguinho de água aqui para terminar de juntar. Mas vai com cuidado e trabalhe a massa, porque ela fica um pouquinho mais mole conforme você for trabalhando. Juntou, uniu essa massa, gente, está pronto. Se você não quer ter esse trabalho de fazer a massa, uma situação muito bacana é você comprar aquela massa de pastel. Claro que não fica tão saborosa como a feita, mas dá super certo e você vai fazer um torteio incrível. Juntou a massa dessa forma, agora é só abrir. Eu tô utilizando aqui um cilindro doméstico, tá? Esse é o Atlas 150. Então eu começo a abrir aqui no tamanho 1 e depois vou diminuindo até a espessura 4. Então passa a massa, ó, vai ficar meio feia, toda remendada. Você dobra ela, junta e passa de novo e assim até ela ficar retinha. Tá? Isso é uma forma de você já ir trabalhando a massa. Então passa, dobra, passa de novo. Quando ficar reto aqui no número 1, você diminui ali a espessura para o número 2, tá? Ainda vou dobrar mais uma vez aqui, olha, para ficar bem retinha e passar no 1 novamente. Depois é só diminuir para a espessura número 2, depois para 3 e depois para 4, até ficar uma massa bem fininha. Se for necessário, você corta a sua massa ao meio para não ficar tão comprido e vai terminando de passar como eu falei. Olha como ela já vai ficando bem lisinha. Se for preciso, você salpica um pouquinho de farinha de trigo por cima da massa para ela ficar mais sequinha. Como eu tô salpicando aqui agora, olha, para que ela não grude tanto e você passe novamente no cilindro. E depois dela totalmente aberta, na espessura 4, nós vamos modelar os tortéis, tá? Hoje eu vou fazer individual. Uma forma muito tradicional de se fazer no sul é você pegar uma placa grande de massa, passar esse recheio na massa inteira e depois enrolar. Daí você faz tipo um rocambole, coloca num pano de prato, sabe? Amarra ele ali com barbante e cozinha dentro de uma panela com água. Eu prefiro fazer eles assim, individuais, olha. Eu coloquei o recheio na manga de confeitar, coloquei aqui dando espaço entre eles e depois eu vim com outra massa. Agora nós vamos fechar. Essa massa ela não tá tão seca, tá? Ela tá um pouco hidratada, por isso que fica bem bacana, olha só. Você fecha um pouco sem ar ali, preservando o recheio, para que esse recheio não se espalhe, não interfira no colar as duas massas. Isso é importante, ó. Então eu modelo aqui com as mãos, olha, fazendo esse movimento, depois dou uma achatadinha no recheio e o ravioli basicamente está pronto. Agora é só cortar do formato, do tamanho que você desejar. Eu tenho aqui um cortador redondo, olha, que ele tem um zigue-zague em volta, fica muito lindo. Daí eu só venho cortando os raviolis. É importante que não pegue na parte com abóbora. Olha como eles ficam lindos. Essa massa que sobra, gente, em volta, eu vou trabalhar ela novamente, tá? E vou abrir no cilindro de novo. E ela vai ficar perfeita, uma nova camada. Eu vou fazer novos raviolis desse mesmo jeitinho. Isso até acabar a massa e o recheio. Essa receita rende em torno de 25 raviolis de 7,5 centímetros de diâmetro, como esse que eu fiz aqui. Eu vou continuar fazendo esses raviolis. Se for necessário, salpica a farinha de trigo na bancada. O importante é ele não colar. Vai colocando em uma forma com plásticos, tá? Sempre, gente, usa plástico entre as camadas para que não grude um no outro. E se amolecer um pouquinho por conta da abóbora, vai ficar fácil de você soltar para cozinhar. E até o momento de cozinhar esses raviolis e servir, deixe em refrigeração, em geladeira. Aqui nós vamos fazer um molho.
Na panela de pressão, eu tô colocando um generoso fio de azeite e vou refogar 500 gramas de coxão duro cortado em cubinhos pequeninos, tá? Meio quilo de carne. Olha só, eu cortei tudo picadinho porque eu quero essa textura. Vou colocar aqui uns 4 dentes de alho, 5 dentes de alho, 15 gramas ao todo. Coloco também uma cebola cortada em 4 partes, 120 gramas no total. Vamos acrescentar também meia cenoura cortada em 4, eu nem descasquei, tá? 70 gramas. Esses ingredientes são para saborizar o molho que estamos fazendo. Por isso que eu tô colocando inteiro para ficar fácil de retirar depois. Coloquei aqui também 70 gramas de alho poró, meio alho poró picadinho. Vocês viram que eu refoguei a carne muito bem antes de colocar esses ingredientes. Ela ficou totalmente dourada e isso que vai trazer todo o sabor para o nosso molho. E agora eu coloco água para cobrir essa carne e esses vegetais, esses temperos, para liberar todo esse sabor. Olha só como fica. Vou adicionar aqui também 2 talos de salsão para saborizar. Eu cortei ele em pedaços grandes. 15 gramas de sal no total, 1 colher de sopa. Eu gosto bem temperadinho, mas você coloca aí a quantidade que você desejar. Mistura, tampa a panela de pressão, deixa cozinhar por cerca de 20 minutinhos até essa carne ficar macia. Aqui já deu tempo, vamos abrir para ver como ficou. E olha por que eu coloco tudo inteiro. Porque eu só quero sabor. Agora nós vamos retirar esses talos de salsão, as cenouras, os alhos que não derreteram, a cebola. Eu retiro tudo isso e vou deixar somente todo o sabor nesse molho. Você pode consumir com arrozinho que fica delicioso. Deixo aqui encorpar um pouco para ficar na textura perfeita. Enquanto isso, eu já deixei os raviolis prontos aqui e água fervente para podermos cozinhar esses raviolis. A minha massa já está saborosa, recheio temperado. É só cozinhar aqui na água e depois servir com o molho. Olha que fácil! Eu sempre coloco os raviolis e dou uma mexidinha para que ele não grude no fundo, tá? Para que a água quente envolva toda ele, porque daí já não tem mais perigo de grudar. Então, como a panela aqui é pequena, nós vamos cozinhar de 3 em 3 para facilitar esse processo. E é o que eu gosto de servir em um prato. Deixa cozinhar aqui por 1 minutinho, gente, 1 minuto e meio. É só o tempo suficiente de cozinhar essa massa. O recheio tá pronto. O nosso caldo aqui, maravilhoso. Eu sempre coloco uma concha no fundo para poder servir esses raviolis em cima. Olha como fica rico. É tão rápida a cocção do ravioli que agora eu só tiro esse ravioli aqui, sirvo em cima desse molho e aí é só se deliciar com essa receita que fica simplesmente divina. Eu tenho certeza que vai ser sucesso aí na sua casa. Mais um pouquinho de molho só para envolver essa massa, tá? Com menos carne. Finalizo aqui com um temperinho verde só para decorar. E olha isso! Olha se não é um prato digno da sua família. Bora cortar para vocês verem a textura desse ravioli. Gente, a massa fica fininha, saborosa, al dente. Esse recheio fica super saboroso, cremoso, intenso de sabor. Vou cortar de novo aqui para vocês verem mais ainda desse recheio. Olha isso. Não tem como não se apaixonar por essa receita. Esse molho rico em sabor complementa com a proteína, o caldo. E para quem trabalha com vendas, uma ideia é poder vender um molho à parte e os raviolis para a pessoa só cozinhar e finalizar. Espero que vocês tenham gostado da receita Gaboarte de hoje. Se gostaram, deixa um like e até a próxima receita. Tchau, tchau. Gaboarte, presente desde sempre.